Bom, eu gostaria de conversar, ter uma conversa com vocês sobre algumas coisas que acontecem com a gente, principalmente quando nós nos dedicamos a fazer uma promessa e acabamos não cumprindo ela. Eu gostaria de tentar mostrar para vocês num ponto neuro da neurociência e da psicologia comportamental das pessoas, do porquê que a gente promete e não conseguimos cumprir com as nossas promessas. Para que podemos entender melhor, vamos ter que fazer uma separação em três partes sobre o nosso cérebro, e eu gostaria de colocar alguns nomes para cada separação. A primeira é o neocórtex, que é a parte que nós pensamos com a parte racional do nosso cérebro, o nosso reptiliano e o nosso sistema límbico, onde ela cuida das nossas emoções, e o reptiliano cuida mais da nossa sobrevivência e quando a gente está com fome ou alguma coisa assim. Para que podemos entender melhor, eu preciso contar uma história. E vamos começar de acordo com as nossas crenças. A gente tem um conceito de educação que vem dos nossos pais, e a gente entende isso como realmente aquilo ali é educar uma criança e tudo mais. Só que hoje, com os estudos que a gente tem, aquilo não é educação, e sim repressão. Eu acredito que recebi a melhor educação dos meus pais. Não acredito que eles foram falhos comigo. Hoje eu vejo algumas formas de erros assim, só que eu acredito que os meus pais deram a melhor educação que eles puderam me dar. E eu acredito que assim foram eles, criados das melhores formas que os meus avós puderam criar eles. E pensando assim, eu comecei a pensar que somos adultos guiados por crianças feridas nas suas relações primárias. Então a maioria dos nossos grandes traumas e comportamento, ele vem construído desde a nossa infância, como por exemplo a baixa resiliência, falta de autoaceitação, timidez. Esses aí são os problemas que vêm gerados da nossa infância. E se eu não me permito conhecer isso, eu acabo replicando nas gerações futuras, formando outros adultos doentes. Mas para educar, eu entendo que eu preciso de tempo, ter paciência, estar fora da zona de ansiedade. Eu vou precisar de amor e muita afetividade. Isso daí são coisas primordiais para conseguir educar uma criança, e não é uma tarefa fácil. Quando crianças, tivemos experiências de quase morte, e isso fez a gente criar um instinto de defesa muito grande. Então, quando a gente ia apanhar dos nossos pais, a gente provavelmente tentava negociar com a nossa mãe. Não, pelo amor de Deus, para, eu não vou fazer mais isso. Ou tomava banho de horas, se escondia. E com essa negociação, inconscientemente entendemos que não recebemos o amor. E o amor acaba sendo construído de uma forma condicionada. Se você tirou boa nota, recebe amor. Você fez o que eu te mandei, recebe amor. Não fez, não tem amor. Para entendermos isso, eu gostaria de dar um exemplo que eu gosto muito de colocar ele em algumas conversas, que, por exemplo, a gente é criança e tem uma figura de autoridade, ou seja, nosso pai, nossa mãe. E pode ser um exemplo bobo, mas a gente vai entender como gera essas consequências para nós. Aí vemos um pote de biscoito, ficamos tentados a consumir aquilo. Nosso pai e nossa mãe, nossa figura de autoridade, diz pra gente: olha, eu vou sair, porém eu não quero que você coma o biscoito. E deixa lá em cima do armário. Quando ele sai, a gente olha e fala: nossa, eu vou comer aquele biscoito. E a gente acaba comendo aquele biscoito. Quando eles chegam, eles vão olhar nós com o rosto sujo, o pote do biscoito provavelmente fora do lugar, vai olhar e vai pegar e falar: você comeu o biscoito? A gente vai olhar aquilo, começar a chorar e vai falar: comi. E em vez de educar, os pais não fazem isso. Por quê? Porque eles não aprenderam como educar. Então eles punem. E nisso, beleza, ele fez ele puniu, bateu ou falou alguma coisa,
Por mais que a gente não agrida uma criança ou faça isso, e se gabe, tem gente que se gabe, eu não bato nos meus filhos, mas às vezes o que a pessoa fala traz consequências muito piores e pode ter certeza que isso fica gravado por muito tempo. E assim vai acontecendo. Então, na segunda vez, o pai falou, deu certo, parece até aquelas, como que eu posso dizer? Reuniões motivacionais de empresas que motivam a pessoa lá 2 ou 3 meses e acaba que diminui a energia. Aí volta o profissional lá, o coach, dá aquele pico de dopamina e todo mundo fica legal e começa de novo. E aquilo tem prazo, é igual com criança, igual com a gente. Aconteceu a primeira, no primeiro dia, não vou comer o biscoito. No segundo dia, não vou comer o biscoito. No terceiro, falo, vou comer o biscoito. O que acontece? O pai fala, não quero que você coma o biscoito agora. Deixa o biscoito lá. Eu, já sabendo que eu vou ser punido, eu vou e como biscoito. Só que dessa vez eu ajo diferente. Eu faço uma coisa diferente. Eu vou, limpo minha boca, limpo aonde eu pisei, limpo a pia, limpo todos os rastros. O pai chega, a figura de autoridade chega e fala, você comeu biscoito? Eu olho para ele e falo, não. O que ele faz? Toma amor. E aí, eu, como criança, entendo que, olha, existe o prazer e existe o amor. Olha, eu menti. E se eu mentir e recebi o amor, mas também ter o prazer, que eu gosto muito, e eu conseguir ter o prazer, se eu mentir, eu vou conseguir o amor do meu Deus, do meu herói, que é a nossa figura de autoridade, que é os nossos pais. Principalmente quando a gente tem menos de 10 anos. Então, a gente, quando criança, nos colocamos uma máscara. Em vez da gente educar ou ser educado, a gente é punido no lugar dessa correção. Então, a criança ficou profissional em mentir para os pais, ela consegue vestir essa máscara para receber amor e prazer, e ela cresce, e ela vira o adulto do celular, o boyzinho do celular, a boyzinha do celular, e provavelmente isso reflete muito na questão da vida adulta. Vai trazer consequências, óbvio, só que o problema é quando você tem uma família, então você é a mãe do celular, você se torna o pai do celular, onde você é uma coisa na rua, onde você é outra coisa em casa, aquela ali em casa é sagrado, mas na rua, o que ela faz? Então a gente tem essa vida dupla, onde a gente não consegue mostrar aquilo para as outras pessoas. E essa é a máscara que a gente vem aprendendo desde criança. Então, meu avô ensinou para o meu pai me ensinou e eu provavelmente vou ensinar isso para os meus filhos. E isso acontece com as famílias, e isso não é verbal, isso é comportamental. Então a gente consegue entender que é um ciclo de maldição, que é uma coisa que atrasa nossas vidas e provavelmente a sua futura família ou a nossa família passada. Então, a gente tem que entender isso para a gente poder mudar essas coisas. Então, as máscaras sociais, elas nos trazem uns problemas a longo prazo. E quando eu começo a entender isso, eu começo a entender como eu fui carente nas nossas relações parentais. E entendendo isso, eu começo a entender que o adulto de agora olha para a criança do passado e fala, olha, você tomou as decisões até aqui, agora eu, o adulto, vou fazer as escolhas corretas daqui para frente. Depois que eu entendo isso, eu começo a lembrar das promessas que eu fiz e das coisas que eu preciso fazer. Aí você começa a entender do porquê você sabota a sua dieta, do porquê você fala que não vai comprar mais na farmácia e acaba gastando. Coloca a culpa em todo mundo, menos em você. Então, nessas horas onde a gente começa a entender que estamos fazendo coisas erradas, a gente deve pensar no nosso sistema límbico.
Então, assim, a gente começa a lembrar das nossas emoções e perceber que quem escolhe isso é o nosso sistema límbico. Por isso, a gente tem que estar fora da nossa zona de ansiedade e conseguir criar momentos de pausa. Há momentos onde eu preciso ser mais rápido, eu preciso acelerar, eu preciso diminuir, eu preciso relaxar. Eu tenho que olhar e falar, olha, eu tô aqui, eu preciso ficar calmo, dar uma pausa, respirar. Eu sou um cara muito acelerado, então sempre que eu tento fazer alguma coisa, eu sou muito acelerado. Então, e isso me atrapalha um pouco. Eu tenho que entender que existem momentos onde eu tenho que frear e existem momentos onde eu tenho que acelerar. Por quê? Porque se eu identificar um momento onde eu preciso frear e continuar indo rápido, eu posso perder alguma coisa. É como se eu tivesse a opção no celular de Wi-Fi e não saber usar Wi-Fi. Eu navego na internet, tudo, porém eu tô perdendo muita coisa ainda que me será bem útil, só que eu não sei usar Wi-Fi. Bom, para finalizar, tem uma analogia que eu gosto bastante, que é do síndico do prédio e do inquilino. Você é um inquilino de um prédio, tá chegando o Natal e você teve uma ideia de colocar luzes, enfeitar todo aquele prédio e você chega no porteiro e fala assim, nossa, porteiro, eu tive uma ideia de colocar luzes aqui, de enfeitar o prédio e blá 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 blá. O porteiro vai olhar e falar assim, nossa, eu também gostei. Eu também gostei. Você tá vendo o problema? Quando você tem uma decisão, você quer tomar uma decisão, você não pode falar com o porteiro. Por quê? O porteiro não vai resolver nada para você. Quem resolve as coisas dentro de um condomínio é o síndico. Então precisamos falar com o síndico, porque é o síndico que resolve as nossas coisas. Então vamos pensar de uma forma mais científica e colocar o porteiro como o nosso neocórtex e o síndico o nosso sistema límbico. Então eu tenho que entender que eu devo parar de fazer promessas vazias para o porteiro que não vai resolver nada e eu tenho que enfrentar o síndico, aprender a trocar ideia com o síndico, conversar com o síndico para que eu possa ter intimidade de mudar. E o síndico, eu não lembro se falei, mas ele é o nosso sistema límbico. Ele cuida das nossas emoções. Ele é quem resolve as coisas. Só que é uma tarefa muito difícil conversar com o nosso sistema límbico. Vamos aprender a conversar com o nosso sistema límbico, resolver nossas coisas e ser mais dedicado àquilo que nós sabemos que temos que fazer e não fazemos. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que gostem. E eu não falei nada no começo, mas já sabem, deixa o like, se inscreva no canal. Aí, por favor, comenta. Vai me ajudar bastante, principalmente nesse começo, e eu tô com vocês. Valeu, obrigado.